Desde quando meu filho era bem pequenininho, ele sempre teve acesso a livros. E por volta dos 4 anos, eu percebia que ele me pedia para ler as coisas para ele. Então, quando ele via uma placa, quando ele via um livro ou algo na TV, ele pedia para eu ler para ele. Ele passava o dedinho assim. E eu lia para ele, sempre. E eu comecei a ter esse hábito de ler para ele e também com os livros, né? Eu lia muito livro para o Pedro. E ele sempre gostou de ouvir historinhas, e eu sempre achei muito importante ele ter acesso aos livros desde muito pequeno. E aí eu falei disso para a psicopedagoga dele, e aí ela me confirmou que o Pedro já sabia ler. Eu falei, mas como? Se ele ainda não está falando? Ela falou, Natália, seu filho já sabe ler. E aí, quando o Pedro tinha 5 aninhos, eu vi um vídeo do Dr. Paulo Liberales, onde ele mostrava como a gente poderia fazer um teste em casa mesmo, para saber se o nosso filho já sabia ler. E não deu outra, eu fiz o teste no mesmo dia e descobri que meu filho realmente já sabia ler. Eu vou ensinar para vocês hoje como que é esse teste. Bom, eu trouxe aqui algumas imagens só para ilustrar. Por exemplo, balão, chapéu, ovelha, peixe, borboleta e um foguete. Então, como que eu fiz? Por exemplo, eu peguei a imagem do peixe, da borboleta e da ovelha. Aí eu deixei assim, uma do lado da outra, tá? Só para vocês saberem, essas imagens eu comprei um jogo de memória. Então elas já vieram assim. Então vem 2 de cada, né? 2 ovelhinhas, 2 borboletas, 2 peixinhos. Só que eu não usei como jogo de memória, eu usei mesmo para ele identificar as imagens. Então eu coloquei uma do lado da outra, eu escrevi num papel as palavras. Então eu peguei borboleta, escrevi peixe e escrevi ovelha. Então como que eu fiz? Eu entreguei uma palavra dessas aqui, então por exemplo, peixe. Eu entreguei na mão dele e não falei o que estava escrito. Não falei, justamente para ele não parear com a imagem do peixe. Eu entreguei na mão dele e pedi para ele colocar na foto certa, na imagem certa. E ele foi lá e colocou muito facilmente no peixe. A mesma coisa com a borboleta e com a ovelha. O Pedro acertou todas no mesmo instante. E eu fiquei muito feliz, óbvio. E comecei a fazer com outras imagens, né? Então peguei balão, peguei foguete, comecei a fazer com todas as imagens que vieram ali no joguinho da memória. O Pedro acertou e a gente confirmou o que a psicopedagoga dele já tinha observado e o que eu também já tinha observado, que o Pedro já sabia ler, mesmo sem saber ainda falar, sem conseguir falar, né? Então, é importante que a gente saiba, né, quais são as habilidades do nosso filho. Do meu filho, por exemplo, eu sei que ele gosta muito de ler, ele adora livros, adora palavras e gosta muito de artes. Então, se eu deixo ele com pincel e tinta, ele fica o dia inteiro fazendo aquilo, se deixar. Então, pessoal, era esse o teste que eu queria passar para vocês. Vê se o seu filho já sabe ler. Se você acha que ele tem muito interesse por palavras, né? Sempre busca ali alguma palavrinha ou pede para você ler para ele. Talvez o seu filho já saiba ler. E é importante que você faça esse teste também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal para você receber outras dicas como essa, tá bom? Um beijo e até mais!